O sino da igreja ainda ecoava no ar úmido de Lisboa quando Pedro saiu do cemitério de Prazeres, as mãos trêmulas cobertas de terra fresca do túmulo da avó. O céu de dezembro estava cinzento, mas o peso no peito dele era mais pesado que qualquer nuvem. De repente, o telemóvel vibrou no bolso do casaco preto. Pedro Almeida. A voz do outro lado era firme, profissional, desconhecida. Falo do escritório do Dr. Henrique Silva, notário da sua avó Maria Alberta Costa. Preciso de falar consigo com urgência sobre o testamento. A sua avó deixou instruções claras. O verdadeiro herdeiro da fortuna é o neto gay. Pedro parou no meio do caminho de lajes irregulares, o coração disparado. Gay. A palavra ecoou como um tiro. Ninguém na família dizia essa palavra em voz alta. Nem ele próprio a usava abertamente com eles. A avó sabia, claro que sabia, ela sempre soube tudo, mas tê-la escrito num testamento era como uma bomba prestes a explodir. Desde criança, Pedro sentira-se diferente. Cresceu na casa grande de Cascais, entre tios conservadores e primos que brincavam de futebol enquanto ele preferia ler poesia escondido no jardim. A avó Maria era a única que o olhava sem julgamento. O coração não escolhe, Pedrinho, dizia ela baixinho, acariciando-lhe o cabelo quando ele chorava por causa de olhares tortos na escola. Mas nunca imaginara que ela fosse capaz de um gesto tão radical. A família reunira-se na vila após o enterro. O tio António, irmão mais velho da avó, já falava em voz alta sobre a divisão justa. O primo Tiago, o favorito de todos, sorria confiante, convencido de que a herança, a casa em Cascais, os apartamentos no Chiado, as vinhas no Douro, milhões em ações, cairia no seu colo. Afinal, Tiago era casado, tinha 2 filhos, representava a continuidade que a velha geração tanto prezava. Pedro manteve-se calado durante o lanche fúnebre. Sentia os olhares de Sujelai da tia Clara, que sempre sussurrava que ele não se empenhava em arranjar namorada. Evitava o contacto visual com Tiago, cujo sorriso falso escondia a inveja antiga. Desde adolescentes, Tiago gozava com ele nas reuniões de família, então, ainda à espera da princesa encantada. Quando saiu para apanhar ar no terraço com vista para o Atlântico, o telemóvel tocou novamente. Era o mesmo número. Sr. Almeida, amanhã às 10 horas no meu escritório em Lisboa. Venha sozinho. Há documentos que só pode ver o senhor. Pedro desligou, o vento salgado batendo no rosto. Pela primeira vez em anos, sentiu uma mistura de medo e alívio. A avó escolhera-o. Não ao Tiago perfeito, não ao tio António tradicional. A ele, o neto que nunca se encaixara. Mas o que viria a seguir aterrorizava-o. Nessa noite, no pequeno apartamento alugado no Bairro Alto, Pedro não conseguiu dormir. As luzes neon dos bares LGBT piscavam lá embaixo, mas ele não desceu. Em vez disso, abriu a caixa que a avó lhe deixara em vida, cartas antigas, fotografias dele criança, um medalhão com uma foto dela jovem. Dentro, um bilhete manuscrito, para quando precisares de coragem, meu amor. Viva a tua verdade. Eu vivi a minha demasiado tarde. Lágrimas rolaram. A avó também guardara segredos. Casara por conveniência, enviuvara cedo, nunca tivera outro amor declarado. Talvez tivesse compreendido a solidão dele melhor do que ninguém. Na manhã seguinte, Pedro vestiu o fato mais discreto que tinha e dirigiu-se ao escritório no centro de Lisboa. O Dr. Silva era um homem de 60 anos, óculos redondos, voz calma. Sua avó alterou o testamento há 2 anos, após uma conversa longa consigo. Ela disse que o senhor era o único que carregava o coração dela de verdade. Abriu uma pasta. Lá estava, 90% do património para Pedro Almeida, com cláusula explícita de proteção contra contestação por motivos de orientação sexual. O restante dividia-se entre instituições de apoio a jovens LGBT e empregada fiel de décadas. Pedro sentiu as pernas fraquearem. Ela escreveu isso. Com todas as letras. Queria que o senhor nunca mais dependesse de ninguém para ser quem é. Ao sair do escritório, o mundo parecia diferente. O sol de inverno iluminava as ruas empedradas. Mas o telemóvel tocou de novo. Desta vez, era Tiago. Onde raio estás, Pedro? O tio António quer reunir a família hoje à noite. Há rumores de que a avó fez alguma loucura no testamento. Vem cá, temos de estar unidos.
unidos. A palavra soou falsa na boca do primo. Pedro respirou fundo. A tempestade estava apenas a começar. A vila em Cascais cheirava a mar e a tensão quando Pedro chegou ao fim da tarde. Os carros estacionados revelavam que toda a família já estava lá, o Mercedes do tio António, o BMW de Tiago, até o velho Opel da tia Clara. Ele inspirou fundo antes de tocar a campainha. A empregada Leonor abriu a porta com um olhar preocupado. Menino Pedro, cuidado com o que vai acontecer aqui dentro. No salão principal, com vista para o oceano revolto, a família aguardava. O tio António sentado na poltrona de couro fora da avó, Tiago de pé junto à lareira, a mulher Sofia ao lado com ar triunfante. A tia Clara torcia um lenço. Finalmente, disse António secamente. O notário ligou-me. Disse que é uma leitura oficial amanhã. Mas ouvi boatos. Pedro, sabes de alguma coisa? Todos os olhares convergiram para ele. Pedro sentiu o coração acelerar, mas a memória da avó deu-lhe força. Sim. Sei de tudo. Tiago franziu o sobrolho. Tudo o quê? A avó deixou a maior parte da herança para mim. Silêncio absoluto. Depois, uma explosão. Isso é impossível, gritou António, levantando-se. Tu? Um rapaz que nem família tem, que vive sozinho no bairro alto rodeado de gente da tua laia. A palavra laia cortou como faca. Pedro cerrou os punhos. Ela escolheu-me porque me amava tal como sou. Tiago riu, mas era um riso nervoso. Amava? Ou estava senil? Todos sabemos que nos últimos anos ela já não batia bem. Vou contestar isso no tribunal. Sofia acrescentou com veneno, uma avó decente não deixaria milhões a alguém que não perpetua a família. Pedro sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Perpetuar a família não significa só ter filhos. Significa honrar quem nos ama sem condições. Coisa que nenhum de vocês fez com ela nos últimos anos. A tia Clara choramingou, mas Pedro, pensa nos teus primos pequenos. Eles precisam disto mais do que tu. Naquele momento, Pedro percebeu a profundidade da hipocrisia. Anos a ignorarem a avó doente, visitas rápidas por obrigação, e agora disputavam o dinheiro como abutres. Saiu do salão antes que perdesse o controlo. No jardim, o mar batia forte contra as rochas. Alguém aproximou-se por trás. Pedro. Era Leonor, a empregada de sempre. A sua avó pediu-me para lhe dar isto se as coisas ficassem difíceis. Entregou-lhe um envelope. Dentro, outra carta. Se eles te atacarem pelo que és, lembra-te, o amor verdadeiro não se mede em sangue, mas em coragem. E tu tens mais coragem do que todos eles juntos. Nessa noite, Pedro voltou a Lisboa. Precisava de ar, de espaço. Parou num café tranquilo na Praça do Comércio onde costumava ir com Miguel, o homem que amara intensamente 2 anos antes, até uma discussão idiota os separar. Enquanto tomavam um café, viu uma figura familiar entrar. Cabelo mais curto, mas o mesmo sorriso tímido. Miguel. Os olhos deles cruzaram-se. Miguel hesitou, depois aproximou-se. Pedro, ouvi falar da tua avó. Condolências. Obrigado. A voz saiu rouca. Posso sentar-me? Parece que precisas de falar com alguém. Pedro assentiu. Pela primeira vez em dias, sentiu que podia respirar. Miguel pediu 2 cafés e sentou-se em frente. O tempo parecia ter parado. 2 anos sem se verem, e ali estavam, como se o destino brincasse com eles. Como tens passado? Perguntou Miguel baixinho. Pedro contou tudo, o telefonema, o testamento, a fúria da família. As palavras saíam como um rio represado. Miguel escutava, os olhos castanhos cheios de empatia. Eles sempre foram assim, disse Miguel por fim. Lembro-me das festas de Natal em que te olhavam de lado. Mas a tua avó, ela era diferente. Era. E agora estou sozinho contra todos. Não estás sozinho. Miguel tocou-lhe levemente na mão, um gesto breve mas carregado. Se precisares de mim, estou aqui. Pedro sentiu um calor subir ao peito. Miguel fora o seu primeiro grande amor.
Conheceram-se na universidade, apaixonaram-se rapidamente. Mas a pressão familiar, o medo de Pedro em assumir publicamente, levaram a discussões. Miguel queria viver abertamente, Pedro temia perder a avó, a única que sabia. Separaram-se com mágoa. Desculpa, disse Pedro de repente. Por ter fugido na altura. Miguel sorriu triste. Eu também exigi demais. Não percebi o teu medo. Passaram horas a falar. Quando o café fechou, Miguel acompanhou até casa. Na porta do prédio antigo do Bairro Alto, pararam. Queres subir? Só para conversar mais um pouco. Miguel aceitou. No apartamento pequeno, com livros espalhados e vista para as luzes da cidade, falaram até de madrugada. Sobre sonhos adiados, sobre o peso do armário, sobre como a avó de Pedro fora um farol. Quando Miguel se despediu com um abraço prolongado, Pedro sentiu o coração bater descompassado. Talvez houvesse esperança. No dia seguinte, a leitura oficial do testamento. Toda a família presente no escritório do notário. O Dr. Silva leu em voz alta as cláusulas. Quando chegou à parte do neto Pedro Almeida, independentemente da sua orientação sexual, António interrompeu furioso: isso é discriminação contra nós. Tiago ameaçou: vamos impugnar. Provar incompetência mental. Pedro manteve-se calmo. Façam o que quiserem. Ela estava lúcida até ao fim. Após a sessão, jornalistas aguardavam à porta, alguém da família vazara a notícia. Herança milionária para neto homossexual tornou-se manchete. Pedro saiu de cabeça baixa, mas Miguel esperava-o no carro. Vi na televisão. Vim buscar-te. No caminho para casa, Pedro recebeu uma chamada anónima: se não abdicares da herança, vamos tornar a tua vida um inferno. Sabemos onde moras, com quem andas. Ameaça. O medo voltou. Mas ao olhar para Miguel ao volante, concentrado em Portuguelo, sentiu força nova. Os dias seguintes foram um turbilhão. Advogados da família moveram a ação judicial alegando influência indevida. Jornais sensacionalistas publicavam fotos antigas de Pedro em eventos LGBT. Redes sociais enchiam-se de comentários cruéis. Pedro mal saía de casa. Miguel apareceu todos os dias, trazendo comida, companhia, ânimo. Cozinhavam juntos, viam filmes antigos, falavam de tudo. A proximidade cresceu naturalmente. Um beijo tímido numa noite chuvosa tornou-se abraços mais longos, carícias suaves nas mãos, olhares que diziam que as palavras ainda hesitavam. Tenho medo de te arrastar para este circo, confessou Pedro uma noite, encostado ao ombro de Miguel no sofá. Já estou dentro, respondeu Miguel. E não vou sair. Mas nem tudo era paz. Tiago enviou mensagens venenosas: vais destruir a família por causa da tua escolha. Pedro bloqueou. Uma tarde, Leonor ligou. Menino Pedro, venha à vila discretamente. Encontrei algo nos papéis antigos da Senhora Maria. Pedro foi com Miguel. Na biblioteca secreta atrás do escritório da avó, Leonor mostrou uma caixa forte. Dentro, diários. A avó escrevera sobre um amor de juventude, uma mulher chamada Isabel, nos anos 50. Amor proibido, separado pela família, que a forçara a casar com o avô de Pedro. Ela amava uma mulher, sussurrou Leonor. Guardou isso a vida toda. Quando soube de si, viu-se no Senhor. Quis dar-lhe o que nunca teve, liberdade. Pedro chorou nos braços de Miguel. A avó não só o protegera, redimira a própria vida através dele. Nessa noite, decidiram, enfrentariam tudo juntos. Miguel sugeriu: vamos tornar público o motivo real dela. Mostrar que era amor, não loucura. Mas antes que pudessem planear um novo golpe. O tio António descobriu sobre Miguel através de fotos tiradas por um detetive particular. Mandou-as à imprensa: herdeiro gay vive romance escandaloso enquanto disputa fortuna. A privacidade acabou. Repórteres acamparam à porta. Miguel recebeu chamadas no trabalho questionando a sua conduta. Uma discussão explodiu. Talvez devesses afastar-te até isto passar, disse Pedro, destruído. Miguel negou com veemência. Não vou abandonar-te outra vez. Nunca mais.
O abraço que se seguiu selou a reconciliação. Decidiram lutar, não só pela herança, mas pelo direito de amar em paz. O julgamento começou em março, numa sala lotada do Tribunal de Cascais. A família alegava demência senil. Peritos médicos foram chamados. Pedro apresentou gravações da avó lúcida, cartas, testemunhos de médicos. O ponto de viragem veio quando Leonor testemunhou. Com voz firme, revelou os diários. O juiz autorizou a leitura de excertos. A sala ficou em silêncio ao ouvir a avó contar o amor proibido por Isabel, a dor de uma vida reprimida. Queria que o meu neto Pedro nunca passasse pelo mesmo, lera o juiz em voz alta. Tiago baixou a cabeça. António parecia envelhecer 10 anos. A tia Clara chorava. Fora do tribunal, jornalistas mudaram o tom. A avó homossexual reprimida protege neto gay em testamento emocionante. A opinião pública virou-se a favor de Pedro. Instituições LGBT manifestaram apoio. Até alguns familiares distantes enviaram mensagens de solidariedade. Mas o maior choque veio de Tiago. Numa noite, apareceu à porta do apartamento de Pedro, sozinho, semblante derrotado. Posso entrar? Conversaram horas. Tiago confessou, sempre invejei a tua coragem. Eu também sinto coisas. Por homens. Mas casei, tive filhos, para agradar ao pai. Quando vi o que a avó fez por ti, percebi o quanto perdi. Pedro, surpreendido, escutou. Pela primeira vez, viu o primo não como inimigo, mas como alguém preso no mesmo armário que ele quase ficara. Não é tarde, disse Pedro. Podes ainda viver a tua verdade. Tiago chorou. Foi o início de uma reconciliação frágil. O tribunal decidiu a favor de Pedro. A cláusula era válida, a avó estava lúcida. A herança ficou com ele, incluindo a obrigação de manter a vila como espaço de apoio a jovens LGBT em dificuldade, desejo final da avó. Primavera chegou a Lisboa com flores de jacarandá roxas cobrindo as ruas. Pedro e Miguel mudaram-se para a vila renovada em Cascais. Parte virou residência deles, parte centro de acolhimento chamado Casa Maria Alberta, onde jovens rejeitados pelas famílias encontravam apoio, aconselhamento, um lar temporário. Tiago apareceu numa tarde, acompanhado por um homem tímido, o seu novo companheiro. Divorciara-se em paz, assumira-se aos filhos, que surpreendentemente aceitaram. Graças a ti, disse a Pedro, abraçando-o. O tio António nunca pediu desculpa diretamente, mas enviou uma carta, talvez tenhamos todos vivido com medo demais. Compareceu à inauguração da casa, calado, mas presente. Numa noite de verão, no terraço com vista para o mar calmo, Pedro e Miguel organizaram uma pequena festa. Leonor servia pastéis de nata, jovens da casa riam, Tiago dançava com o namorado. Pedro segurou a mão de Miguel. Achavas possível isto tudo, há 6 meses? Miguel sorriu. Com amor, tudo é possível. Olharam o horizonte dourado. No céu, parecia que a avó sorria. Anos depois, a Casa Maria Alberta tornou-se referência nacional. Pedro e Miguel casaram-se numa cerimónia simples na praia, rodeados por quem realmente importava. O telefonema de um estranho após o funeral da avó não trouxera só uma herança material, trouxera liberdade, reconciliação, amor verdadeiro. E provara que o coração, quando corajoso, muda famílias inteiras.